E aí, galerinha, vamos continuar nosso assunto sobre teorema de impulso agora. Vamos falar sobre ele, relacionar impulso e quantidade de movimento, beleza? Então, no caso, a gente lembra das aulas passadas que impulso vai ser igual a força vezes o intervalo de tempo que essa força é aplicada, e a quantidade de movimento vai ser igual a massa do corpo multiplicado pela velocidade com que esse corpo está se locomovendo, certo? Mas como é que eu vou relacionar o impulso e a quantidade de movimento? Então a gente vai ter esse teorema do impulso para ter a relação entre essas duas grandezas, certo? Bem, então o que o teorema do impulso diz? Ele mostra que o impulso de uma força resultante exercido sobre um objeto qualquer dura um certo intervalo de tempo, durante um certo intervalo de tempo, é exatamente igual à variação da quantidade de movimento desse objeto. Sendo assim, nós temos, vamos lá, quando eu aplico um impulso em um determinado objeto em um intervalo de tempo, ele vai ter uma variação da sua quantidade de movimento, ok? Essa variação da quantidade de movimento vai ser igual ao meu impulso. Então a variação é o que? Toda grandeza. Toda vez que aparece uma variação em física, quer dizer então que eu tenho uma quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, ok? Então, dependendo da quantas vezes ocorre variação, então eu vou ter uma quantidade de movimento posterior ao valor de uma anterior, ok? Então isso nos dá o quê? Que o meu impulso vai ser igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, certo? Esse é o teorema do impulso, ok? Vamos lá. Ó, o impulso o impulso é a grandeza vetorial que relaciona a força resultante e o intervalo de tempo de sua aplicação, ok? Sendo definido matematicamente como o produto dessas duas grandezas. Então nós temos que meu impulso é igual a força vezes a variação do intervalo de tempo, ok? Então isso aqui é o que a gente viu nas aulas anteriores. A gente viu a primeira aula lá sobre impulso. É possível estabelecer uma relação entre o impulso e a quantidade de movimento de um corpo para provar que o produto da força resultante pelo corpo que atua pelo tempo de atuação da força sobre um corpo qualquer gera variações na quantidade de movimento. Para isso, utilizaremos a segunda lei de Newton, na qual a força resultante é dada pelo produto da massa do corpo por sua aceleração. Então vamos lá. Então a gente vai estabelecer uma relação entre o impulso e a quantidade de movimento que faz, então temos a variação dessa quantidade de movimento, ok? Vamos utilizar então a segunda lei de Newton para provar essa relação, ok? Então como tem a segunda lei de Newton? Lá Francisca Maria, não é isso? Força igual a massa vezes a aceleração, ok? Então no caso, força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, ok? Vamos utilizar esta fórmula e relacionar ela com a fórmula de quantidade de movimento, para a gente ter uma equação geral. Então vamos passo a passo aqui. Sabendo que a aceleração é fruto da razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo, podemos reescrever a segunda lei de Newton como? Então vamos lá. A aceleração é a razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Então, eu tenho a aceleração vai ser igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, ok? Lá das primeiras aulas ainda, sobre cinemática. Então, ó, nós temos que minha força resultante vai ser igual a massa vezes a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, ok? Vamos começar a substituir aqui os valores, ó. Então, passo a variação do tempo para o outro lado. Então eu vou ter o quê? Ele está dividindo, V multiplicando, força resultante vezes a variação do tempo. Quem é a força vezes a variação do tempo é o nosso impulso, ok? Igual a massa vezes a variação da velocidade. Quem é a massa vezes a velocidade? É a nossa quantidade de movimento, certo? Então tá aqui, ó, meu impulso está aqui e está aqui a minha quantidade de movimento, ó, são iguais, ok? Bem, vamos lá, vamos substituir aqui então. Como aqui eu tenho uma variação da velocidade, eu vou ter então uma velocidade inicial e eu vou ter uma velocidade final, certo? Então eu vou ter o quê?
colocando este termo em evidência, que o delta, a velocidade final menos a velocidade inicial, ok? Multiplicado pela a massa. Fazendo aqui meio pelos sistemas, fazendo produtos notáveis aqui, perdão, nós temos então massa vezes a velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial, ok? Então, quem é a massa? Essa variação, essa multiplicação aqui, isso aqui vai ser então a minha variação da quantidade de movimento, certo? Então, eu tenho aqui a variação da quantidade de movimento e aqui eu tenho o valor do impulso, ó. Então, minha força resultante vezes o tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Quem é a força resultante vezes o tempo? Um impulso. Então, nesse caso aí, nós provamos como a força resultante, como a segunda lei de Newton, prova que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. Okay? Então, este é o teorema do impulso. Isso é o que nós vamos aplicar nas fórmulas este teorema, que a gente vai ter uma variação dessa quantidade de movimento. Na outra aula, que eu vou mandar, outro vídeo que vai ter, a gente vai ter essa conservação da quantidade de movimento. Como é que ele vai ser conservado? Como é que eu vou ter uma quantidade de movimento antes, com uma determinada velocidade, e eu vou ter uma quantidade de movimento depois. Mas eu vou ter esse movimento, essa quantidade de movimento vai ser preservada. Beleza? Então, até a próxima.